Retomando aqui o nosso exercício, vamos ver o que vocês descobriram, né? Então, um checklist aqui para verificação, para ver se esses grafos são isomorfos. O que a gente tem que verificar? Bem, quantidade de vértices e quantidade de arestas, porque se eu tenho que fazer uma bijeção, a quantidade de vértices de um grafo, por exemplo, desse grafo aqui na parte A, né, na parte A, esse grafo, eu tenho que conseguir fazer uma bijeção dele para esse, e assim para todos os outros, né? 2 a 2 eu posso verificar aqui se eles são isomorfos, tá? Então, mas uma estratégia para verificar primeiro eles têm que ter o mesmo número de vértices, porque eu tenho que fazer uma bijeção do meu conjunto de vértices de um grafo para o conjunto de vértices do outro, então a cardinalidade desses dois conjuntos tem que ser a mesma. Eles também têm que ter a mesma quantidade de arestas, de novo, porque eu tenho que fazer uma bijeção dessas arestas de um grafo para as arestas do outro grafo. Então, a gente verifica aqui que todos eles passam nesse primeiro checklist, tem o mesmo número de vértices, que são 5, e o mesmo número de arestas, que são 6, tá? Nenhum deles tem arestas paralelas ou laços, ou seja, as características aqui fundamentais são respeitadas em todos. Todos esses vértices, todos eles têm 2 vértices com grau 3 e 3 vértices com grau 2, tá? Outra verificação que a gente pode fazer, por exemplo, esse vértice aqui, ele tem grau 3, ó, tem 3 arestas incidindo nele. Esse vértice aqui também tem grau 3, aí os outros 3 têm grau 2, esse e esse. Isso é uma característica que se repete em todos eles, tá? Todos eles são conexos e todos eles têm um triciclo. Tá? Então, quer dizer, tem algumas características aqui que a gente pode verificar, né? Olhar para esses grafos assim num primeiro momento e já falar, opa, ele respeita tudo isso. Então, eu preciso achar qual que é então a topologia que está diferente nesses grafos. Tá? E aqui a gente tem um que se difere, e aqui o ponto de diferenciação dele, né? Primeiro assim, deixa eu mostrar, né? Todos aqui têm 2 vértices com grau 3, que são esses, tudo bem? Só que um deles apenas faz com que esses 2 vértices de grau 3 não sejam adjacentes. Olha, em todos os outros, esse é o vértice de grau 3, esse também, e eles são vizinhos. Vértice de grau 3 e vértice de grau 3 e eles são vizinhos. Vértice de grau 3 e vértice de grau 3 e eles são vizinhos. Esse não. O vértice de grau 3 com o vértice de grau 3 não são vizinhos, tá vendo? Eu tenho sempre um vértice entre eles. Isso faz com que a topologia seja diferente. E por isso, este aqui é o grafo que não é isomorfo com os demais. Todos os outros, sim, são isomorfos. Eu posso reorganizar os seus nós por meio de bijeções, né, seus nós e suas arestas, de tal maneira que eu consiga aí fazer um mapeamento de um grafo para o outro. E, portanto, se eu verificasse que existe um problema que eu consigo resolver com o grafo A, eu também consigo resolver da mesma maneira com o grafo B, para o grafo B e para o grafo D. Tá? Já não para o grafo C, porque ele tem essa característica que destoa dos demais. E esse é o problema da aula de hoje, então. Então, apliquem aí o algoritmozinho que nós vimos, verifiquem se esses grafos têm mesma quantidade de vértices, de arestas, se eles têm algumas características que são conexos, não são, tem ciclos, tem laços, arestas paralelas, tá? Verifiquem aí e tentem descobrir, então, qual deles que não é isomorfo com os demais e por quê. Mostra aí qual é a característica que ele tem de diferente. Ok, pessoal? Até a próxima aula.